Olá pessoal, estamos começando a nossa 15ª aula falando aí de legislação aduaneira, tá bem? Estamos tratando aqui de diversos assuntos, né, nessas últimas 3 aulas, voltadas aí a detalhes, né, de legislação aí em diversas situações. Vamos falar agora de vistoria aduaneira. Ela destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, ok? Identificar o responsável e apurar o crédito tributário exigível, conforme nós falamos, se faltar ali mercadoria, se houver um extravio, né, o responsável terá que pagar os impostos, ok? Será realizada a pedido, né, do próprio quem importou, né, do importador, essa vistoria, ou de ofício, né, o próprio fiscal opta por fazer essa vistoria. Sempre que a autoridade aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, não é? Então, se houver alguma denúncia anônima, se houver alguma, enfim, algo que justifique essa vistoria aduaneira, a própria autoridade aduaneira vai fazê-la de ofício, ok? Devendo seu resultado ser consubstanciado no termo de vistoria. Então, durante essa vistoria, o auditor abrirá ali um termo de vistoria, fará todas as suas anotações e encerrará esse termo de auditoria, constatando ali as condições dessa carga, ok? O depositário anotará no registro de carga, né, qualquer tipo de avaria, diferença de peso, indícios de violação, ou seja, quem está recebendo vai anotar no registro daquela carga todas essas condições, tá certo? No interesse fiscal, o volume deverá ser cerrado com dispositivo de segurança e isolado em local próprio de recinto alfandegado, ok? No interesse fiscal, de conferência, toda aquela mercadoria que estiver avariada, ela será encaminhada a um local fechado com dispositivo de segurança e isolado, né, num recinto, num local alfandegado para posterior conferência e pagamento ali, averiguação do seguro, pagamento dos impostos, enfim, e a própria vistoria ali da Receita. Não será iniciada a verificação de mercadoria contida em volume que apresente indícios de avaria ou de extravio de mercadoria enquanto não for realizada a vistoria, tá? Então, não há ali a conferência de mercadoria para despacho, né, de importação ou exportação ou admissão temporária ou qualquer outro regime aduaneiro especial, se houver indícios de avaria ou extravio, tá bem? Somente após realizada essa vistoria aduaneira e constatada ali, regularizada, né, ou dado o tratamento a essas condições, tá bem? Constatação durante a fiscalização, esta será suspensa até a realização da vistoria. Então, a fiscalização está ali fazendo, né, o seu trabalho de despacho, constata algum problema, suspende a fiscalização e pede a realização da vistoria aduaneira. Um dispositivo de segurança, isolamento, né, também, nesse caso, não havendo inconveniente, continuará o despacho das mercadorias contidas nos demais volumes, né, e aquela parte ela será tratada depois, então fará um despacho ali até que da mercadoria que está em acordo, né? E aquela que está em desacordo vai resolver o problema para se pagar os impostos ou pedir os impostos, o ressarcimento, né? Enfim, mas pode ser dado continuidade ali se não houver nenhum tipo de inconveniente. Isso a fiscalização, o fiscal é que vai decidir, ok? O volume cuja abertura dependa da presença de outra autoridade pública somente será vistoriado com o atendimento dessa formalidade, ou seja, se houver ali então algum problema com a carga e alguma outra autoridade pública, como por exemplo a Anvisa, como outros órgãos quaisquer que possam querer
que possam de alguma forma ter, né, algum tipo de procedimento necessário ali naquele tipo de material, né, ou fornecedor ou cliente, então será exigida a presença dessa pessoa para a continuidade dessa fiscalização ou abertura, né, de qualquer tipo de embalagem. Poderá ser dispensado, né, dessa vistoria aduaneira, quando o importador assumir a responsabilidade pelo imposto de importação e multas, penalidades que houver. Também da desistência, né, implicará a perda da isenção ou redução do imposto de importação na proporção das mercadorias contidas em volumes extraviados, ou seja, se o importador, né, desistir da isenção ou da redução, então ele paga também o imposto de importação, abrindo mão desse direito que ele tinha, e essas mercadorias paga os impostos e regulariza toda a situação ali para facilitar o seu processo de fiscalização, ok? A vistoria será realizada em dia e hora fixados pela autoridade aduaneira, ok? Assistirão a essa vistoria aduaneira o depositário, o importador, o transportador e qualquer outra pessoa que comprove legítimo interesse, como, por exemplo, um agente de seguro, não é? Enfim, todos poderão participar tendo o horário, né, fixado pela autoridade aduaneira para isso. Quais são aí os intervenientes nas operações de comércio exterior? Considera-se interveniente importador, né, ou seja, faz parte dos processos de operações de comércio exterior, o importador e o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro, né, ou de procedimento simplificado, despachante aduaneiro e seus ajudantes, transportador, agente de carga, operador de transporte multimodal, não é? Operador portuário também, o próprio depositário, né, o local onde vai ficar essa carga, o administrador de recinto alfandegado, o perito e o assistente técnico, né, que poderão fazer parte aí, em algum momento, né, de alguma avaliação ou pesquisa, qualquer outra pessoa que tenha relação direta ou indireta com a operação de comércio exterior, ok? Sujeitam-se, né, todos esses intervenientes às seguintes sanções: a advertência, né, na hipótese de descumprimento de norma de segurança fiscal em local alfandegado. Então, o fiscal ele poderá responsabilizar qualquer uma dessas pessoas, caso haja, né, ele poderá advertir se descumprir uma norma de segurança fiscal em local alfandegado. Também a falta de registro, né, ou registro irregular dos documentos relativos à entrada ou saída de veículo ou mercadoria em recinto alfandegado. Também poderá advertir quanto a atraso de forma contumaz na chegada ao destino de veículo, conduzindo mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro, não é? Então, sempre quem pede esse trânsito para mercadoria em admissão temporária, né, e toda vez ele comete a mesma falha, né, o mesmo atraso, também poderá ser advertido aí. Emissão de documentos de identificação ou quantificação de mercadoria em desacordo com a efetiva quantidade ou qualidade do material. Então, a primeira sanção a todos esses fatos, né, é a advertência, ok? Ainda poderá haver aí advertência a prática de ato que prejudique o procedimento de identificação ou quantificação de mercadoria sobre controle aduaneiro, né? Dificulta ali a contagem, a conferência, não tem as etiquetas, né, que deveriam ter, atraso na tradução do manifesto da carga, o erro na tradução, que altere o tratamento tributário ou aduaneiro das mercadorias, não é? Isso é muito importante. Consolidação ou desconsolidação, né, de carga, né, carregamento ou descarregamento errado ali, com incorreção, né, que altere o tratamento tributário também e o aduaneiro de mercadoria, não é? Isso também pode ser motivo de advertência. Atraso por mais de 3 vezes em um único mês na prestação de informações sobre carga e descarga de veículos ou movimentação e armazenagem de mercadorias
que estão sob controle aduaneiro, ok? Todas essas informações terão que ser regulares, sempre muito formalizados, sem todos os procedimentos seguidos à risca, ok? Ainda também sujeitos à advertência, descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados. Então, regularização fiscal, documental, não é, de procedimentos, de autorizações, de permissões, ok? Deixar de comunicar também à Receita Federal do Brasil qualquer alteração das informações prestadas para inscrição do registro de despachante aduaneiro ou de ajudante. Isso também é motivo para advertência, tá bem? E o descumprimento de qualquer outras normas, obrigações ou de ordem legal não prevista nos itens anteriores. Então, uma cartilha básica que todos aqueles que trabalham com comércio exterior, todos esses intervenientes, esses atores, né, têm que praticar, não é, o mínimo básico necessário para não ocorrer aí nenhum tipo de advertência, ok? Porque, além da advertência, nós temos as suspensões, né? Nós temos suspensão de 12 meses, caso seja advertido várias vezes e não tome, né, e não se regularize, e não coloque as coisas no eixo, né? Então, poderá ser punido aí com sanções de suspensão a utilização de regime aduaneiro ou procedimento simplificado, não é? E onde não deveria. Por 12 meses terá que fazer, então, pelo modelo não simplificado, né? Declaração no Siscomex, lá tudo bonitinho. O simplificado poderá ficar impedido de utilizar. Poderá também o exercício das atividades relacionadas com despacho aduaneiro, movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, serviços conexos, né, ligados à atividade aduaneira. Você também, se é alguém que presta esse tipo de serviço, poderá ficar suspenso, não é? Outros casos de suspensão, reincidência, né, conduta sancionada com advertências durante 5 anos ali. Então você já tomou uma advertência e nos próximos 5 anos, não pode tomar outra, senão vai ter uma suspensão. Atuação em nome de pessoa que esteja cumprindo suspensão ou no interesse dessa, né? Então, alguém que está suspenso, você vai lá e faz o serviço né? Como se fosse essa outra pessoa, você também será suspenso. Não apresentação à fiscalização em boa ordem os documentos relativos à operação de realizar, não é? Todos esses processos de se fazer. Você não tem permissão para realizar tudo aquilo e está fazendo. Então você também poderá ficar suspenso, né? Seja transportador, importador, todos aqueles intervenientes que, né? Aquelas pessoas que citamos aqui. Também temos o cancelamento, ok? Quando há um acúmulo, né, no período de 3 anos, de suspensão, cujo prazo total supere 12 meses. Ou seja, num período de 3 anos, você tomou 2 suspensões que ultrapassem 12 meses, você terá o seu registro cancelado, não poderá mais atuar. Se atuar também em nome de pessoa, né, cujo registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação tenha sido objeto de cancelamento ou cassação no interesse desta, ou seja, está realizando o serviço para aquele que já foi suspenso ou cancelado, você também perderá a sua licença. Exercício por pessoa credenciada ou habilitada de atividade ou cargo vedados na legislação específica, ou seja, algumas pessoas não podem, né, fazer alguns procedimentos, né, porque elas estão ligadas de alguma forma àquela atividade e se ocorrer esse tipo de serviço, né, inadequado, vamos dizer assim, essa pessoa também perderá a licença dela, né,
para o serviço que ela realizava. Qualquer prática de ato, né, que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização aduaneira. Então, se você impedir, né, forçar ali, dificultar a fiscalização, a vistoria, tudo isso também pode fazer com que você perca a sua licença para trabalhar com o comércio exterior, ok? Agressão ou desacato à autoridade aduaneira no exercício da função, claro, não é? Também perderá sua licença. Além disso, né, sentença condenatória transitada em julgado, né, sem mais recursos, por participação direta ou indireta na prática de crime contra a administração pública ou contra a ordem tributária. Então, todos esses crimes também acarretarão aí na perda, né? Perderá a sua licença para trabalhar com comércio exterior. Caso também tenha uma sentença condenatória transitada em julgada, há a pena privativa de liberdade, ou seja, se você está preso, né? Então também não poderá exercer aí atividades, né, de comércio exterior. Perderá sua licença. Descumprimento das obrigações eleitorais também, né? Ação ou omissão dolosa tendente a subtrair o controle aduaneiro ou dele ocultar a importação ou exportação de bens de mercadoria. Então, se você é um desses agentes, você não pode praticar contrabando desse caminho, ok? Então, vai perder sua licença também. Prática de qualquer outra conduta sancionada com o cancelamento ou a cassação do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação nos termos da legislação específica, ou seja, tem que andar na linha, tem que ser formal, tem que ter os seus registros, as suas licenças, as suas autorizações muito bem encaminhadas, tá certo? Para que você não perca a sua licença de trabalhar. É importante se manter dentro da lei, por isso que estamos falando aqui, depois de comércio internacional, em legislação aduaneira, ok? Porque fazer comércio internacional requer o cumprimento de muitas exigências e muita responsabilidade, não é? Procedimentos especiais de controle aduaneiro. Retenção de mercadorias para fins de investigação podem ocorrer. Investigação de interposição fraudulenta, ou seja, você fez uma interposição num processo, né, administrativo de forma fraudulenta e depois disso a Receita descobre, então ela vai fazer uma investigação também sobre aquele assunto. Uma medida cautelar fiscal, né, uma medida cautelar é quando você consegue a suspensão ou a suspensão de um procedimento, né, ou a suspensão de um pagamento de uns impostos, que você vai tratar essa medida cautelar e após isso é que você vai, então, ganhando ou perdendo a sua causa, se acertar com os órgãos da administração pública. Arrolamento de bens e direitos, né? Ou seja, durante alguns processos, pode ser que, para pagar os impostos, né, o Estado faça o arrolamento de bens e direitos ali, né? Ou seja, retenha algum bem, algum direito, para vender, alienar depois, se caso o Estado ganhar, né, a causa, ele tenha como cobrar dessa pessoa, não é? Como o próprio perdimento da carga, né, a apreensão da carga, ok? Do veículo, né? Declaração de inaptidão de empresas, né? Então, empresas, né, têm que manter também a sua condição fiscal, contábil, né, os seus registros ativos, né, dentro dos órgãos competentes aí, para estarem aptas a realizar todos os procedimentos, né, de comércio exterior, ok? Subfaturamento e retenção de mercadorias. A falsidade na declaração do preço efetivamente pago ou a pagar, bem assim de qualquer documento comprobatório apresentado. Então, se você subfaturar para pagar menos impostos, né, você terá mercadorias retidas também, né, apreendidas. Ficará retida até a conclusão do correspondente procedimento de fiscalização,
independentemente de encontrar-se em despacho aduaneiro de importação ou desembaraçada. Mesmo aquela mercadoria que já foi desembaraçada, poderá, né, ainda ser retida de alguma maneira, em algum momento, no transporte, enfim, para investigação, né, do valor aduaneiro, né, do pagamento dos impostos corretos, enfim. As suspeitas se basearão na diferença significativa entre o preço declarado, né, na declaração de importação ali, e os valores usualmente praticados em importações de mercadorias idênticas ou similares, né? Aquilo que chama muita atenção, tem um preço muito reduzido, ok? Os valores indicados em cotações de preços internacionais, publicações especializadas, faturas comerciais pro formas, ofertas de venda, etc. Então, o próprio fiscal fará uma pesquisa para avaliar se aqueles valores, né, aqueles preços, eles correspondem à realidade, ok? E as suspeitas, né, conforme nós falamos, também além dos valores, né, de pesquisa de preço, ainda poderá se verificar se há algum tipo de diferença significativa entre o preço declarado e o custo de produção da mercadoria, os valores de revenda no mercado interno, deduzidos impostos e contribuições, as despesas administrativas e a margem de lucro usual para o ramo ou setor da atividade econômica. E tudo isso aqui é aquela questão que falamos lá em comércio internacional sobre valoração aduaneira. Então, essa investigação toda, né, de subfaturamento com a possível retenção das mercadorias serão aí realizadas pelo fiscal durante a auditoria, ok? E caso constatem, né, essa diferença, poderão reter essa mercadoria para abrir aí os processos e procedimentos administrativos e, quem sabe, até judicial, ok? Muito bom, gente. Enfim, finalizamos as nossas aulas de legislação aduaneiro. Era isso. Agradeço a todos. Até aqui. Muito obrigado. Até mais.